Oi turma, bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês estão? Vocês estão bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você vai assistir esse vídeo. Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se, continuem em casa, saiam somente se for uma necessidade, coisas que vocês realmente precisam, sempre usando a sua máscara, procura levar um álcool em gel para passar na mão e sempre respeitando aí a distância de pelo menos 1,5 m a 2 metros da pessoa que está na sua frente, dentro do espaço que você está, ok? Antes do vídeo de hoje começar, eu tenho um recado para passar para vocês, que é do dia 8 até o dia 14, não haverá roda de conversa em nenhum dos horários. Então vamos só recapitular. As rodas de conversa acontecem terça, quarta, quinta e sexta, às 11h30 e às 5 horas. Só que do período do dia 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, vai ter um final de semana aí, mas pra vocês entenderem. Do dia 8 até o dia 14, não vai ter roda de conversa, porque vai ser o período que eu vou estar aí colaborando com os outros núcleos para finalizar a nossa mostra. Ok? Então, basicamente, semana que vem não tem roda de conversa. Outra coisa importante é o prazo final é o dia de hoje, 4 de junho de 2021, até as 5h30 da tarde. Então, se você está assistindo esse vídeo e ainda tem alguma atividade que você ficou segurando, não sabe se tá boa, se envia, se não envia, mas que tá aí, né, com essa atividade na mão, hoje é o último dia, acabou, não vai ter mais prazo, justamente porque semana que vem eu vou estar fazendo esses ajustes nas artes de vocês, ajustes para ajudar nos outros núcleos, como vocês já conhecem que o Núcleo de Artes Digitais sempre participa, ok? Então, basicamente esses são os nossos recados aí antes de começar. Então, hoje eu vou responder o quiz, né? Então, lá na segunda-feira eu fiz algumas perguntas bem encerramento aí de semestre, pra gente recapitular algumas questões, e aí estão aqui essas perguntas, ok? Então vamos lá. Primeiro, quais foram os trabalhos, quais foram as obras, né, de arte trabalhadas neste semestre? Esse semestre nós trabalhamos a questão da identidade, e para guiar o nosso senso estético, o estilo de arte, a artista escolhida foi a Tarsila do Amaral. Em essência, vocês de 14 e 15 anos trabalharam principalmente o quadro Operários, que é aquele que tem vários rostinhos, e o quadro Morro de Favela, fazendo dois tipos de releitura. Uma releitura que era para que vocês construíssem o Morro de Favela usando elementos de colagem de montagem, e a intervenção artística do Morro de Favela, e aí nele a gente usou os quadros O Vendedor de Frutas, a Bapuru, o quadro da família, a feira, o Manacá, a lua. Então a gente usou bastante das obras dela dali de 1920 até mais ou menos finalzinho 1928, 1930. Então a gente usou basicamente uma década bem específica ali de grandes trabalhos muito famosos da Tarsila. Essa intervenção artística do Morro de Favela foi a que eu pedi para vocês, para tirar um print do Google Maps contendo a sua rua ou uma rua do seu bairro que você gosta muito e que colocasse, né, esses elementos. Então, por exemplo, o pássaro do vendedor de frutas, o próprio Abapuru, o Manacá em algum canto, o cachorrinho do Morro de Favela, ou as pessoas do Morro de Favela e assim por diante. Então, só para reforçar, basicamente foi Operários, Morro de Favela, Vendedor de Frutas, Abapuru, Manacá, a lua e outros, né? Porque a gente também pegou o boi da paisagem com o touro. Então não é um boi, né? É um touro. Mas enfim. Mas basicamente foi ali dessa década de 20 a 30. Esse período a gente usou alguns dos quadros mais famosos. Não todos. A Tarsila do Amaral tem aí muito mais obras. Então fica essa dica para vocês de pesquisarem todas as outras obras que ela tem, principalmente nesse período, que vocês vão ver que tem coisa bastante interessante. Depois, na sequência, eu perguntei quais foram os poemas do Pedro Bandeira,
que foram Por Enquanto Sou Pequeno, Mais Respeito Sou Criança, Identidade. Esses foram os poemas que nós trabalhamos do Pedro Bandeira, que nos leva à próxima questão, que eu vou adiantar, que é a questão número 5. Então, o Pedro Bandeira, ele serviu de apoio para que a gente fizesse a diagramação. Então, eu vou recapitular esse ponto, né? O que é a diagramação? Quando você é designer, diagramação é o que você faz para aproveitar um espaço colocando toda a informação que é necessária nele. O que é informação? Eu vim falando em alguns vídeos que informação para o designer ela é uma leitura visual. Então, imagens, símbolos, marcas, pequenas ilustrações que às vezes a gente pode colocar ao redor da folha, o próprio texto e assim por diante. Quando a gente fala de diagramação, esse designer que somos nós, a gente tem que usar o espaço da melhor maneira possível. Então, por exemplo, eu tenho aqui o espaço da minha tela, né? Do meu celular, contendo todos os espaços, por exemplo, em branco atrás de mim, da minha parede que eu posso usar. Se eu fosse fazer uma diagramação, eu teria que saber qual é o melhor espaço dessa tela para colocar as informações de texto, colocar as informações de imagem. Então a diagramação ela acontece em qualquer formato. Às vezes numa embalagem, às vezes ela acontece, por exemplo, num ímã de geladeira que fala, por exemplo, entrega de gás. Aí lá tem que ter o quê? A marca do gás, o telefone, às vezes até a imagenzinha de um gásinho, para que as pessoas entendam que aquilo é, né, um ímã para que as pessoas liguem quando acaba o gás em casa. Então, no nosso caso, a gente usou o Pedro Bandeira e os poemas dele, né? Por Enquanto Sou Pequeno, Mais Respeito Sou Criança, Identidade e o nome da gente, ok? A gente usou 4 poemas do Pedro Bandeira para poder aprender um pouquinho aí de diagramação. Então, nós fizemos como se fossem postagens para o Instagram ou como se fosse um grande livro infantil, porque o conteúdo do Pedro Bandeira é voltado para um público menor, um público chamado, né, infantil ou infanto-juvenil. E aí, nisso, a gente criou essas páginas. Nessas páginas tinham o textinho centralizado com elementos visuais ao redor, como, por exemplo, brinquedos, bichinhos de pelúcia, símbolos que remetem à infância. E aí a diagramação, ela não trabalha só o que você coloca, mas como você coloca. Então, por exemplo, as minhas diagramações, elas tinham uma estética de cor específica. Então, por exemplo, no primeiro poema, eu procurei trabalhar bastante cores quentes, que são cores que remetem realmente à infância, como laranja, amarelo, um azul mais alegre, né, um azul mais aberto, por exemplo, um azul céu, um verde folha, que apesar de serem cores frias, junto com o laranja e com o amarelo, eles trabalham bem um conjunto de cores quentes, eles acabam ficando uma cor quente. É meio estranho essa parte da cor fria virar quente, quente virar fria, mas com o tempo vocês vão se acostumar. Para as próximas aulas eu também vou falar um pouquinho mais sobre isso, porque eu sinto que vocês já estão preparados, vocês já entenderam como a paleta de cores funciona e já estão caminhando aí para fazer diagramações um pouco mais complexas, talvez com um pouco mais de informação, mas basicamente é isso. Por Enquanto Sou Pequeno, Mas Respeito Sou Criança, Identidade e o Nome da Gente foram os poemas do Pedro Bandeira. E diagramação é todo trabalho artístico onde um designer procura ocupar um determinado espaço. Que espaço pode ser esse? Pode ser uma embalagem, pode ser um convite, pode ser um livro, uma revista, a sua apostila da escola, ela tem uma diagramação, algum designer fez. E aí vai ficar aqui meio que um adendo, né, um a mais. Se você quiser saber quem é o designer que faz o livro, a revista, o livro da sua escola, é só você ir ou na primeira página, que tem lá, por exemplo, Editora Abril. Aí vai ter redator-chefe fulano de tal. Se você seguir aquela lista e for indo para baixo, vai ter lá designer, que é a pessoa que fez a arte, que decidiu como seria a posição da imagem, posição de texto e de informações, de gráfico, de tudo. Então, isso é pra tudo. Então, eu tô dando essa dica pra vocês, por quê? Porque às vezes esses designers que trabalham em revistas, eles têm Instagram ou eles têm um portfólio no Pinterest, que eu já indiquei pra vocês, pra procurarem artes de outros artistas e se inspirarem. Quanto mais a gente conhece outros artistas, mais inspirado a gente fica, ok? Pergunta número 3, né, que eu acabei pulando pra número 5, então vamos voltar.
A pergunta número 3 foi: qual o tema central dos projetos? O principal tema dos projetos de janeiro a junho foi falar sobre a identidade, né? Identidade significa identificação, você reconhecer. Então, reconhecer o quê? O nosso rosto. Por isso que a gente fez tantas atividades com selfie. Selfie de máscara, selfie sem máscara, selfie de lado, selfie com as coisas que a gente quer do nosso futuro, porque você, com 14 anos, não vai ter o mesmo rosto de quando você tiver 30 anos, por exemplo. Mas você vai poder salvar essa foto e se esse arquivo não corromper aí ao longo do caminho, porque tecnologia é um pouquinho estranha, né? Às vezes, daqui a muitos anos você pode pegar aquela selfie do que você quer do seu futuro e ver se você conseguiu todas essas coisas, se você se identifica com a criança que você é hoje em dia. Isso é muito legal. Então, identificação é você reconhecer. E aí, no caso, foi bem voltado sobre o nosso rosto. Então, como a gente se vê, como a gente se reconhece? Porque quando a gente precisa ir na rua, as pessoas estão de máscara e geralmente a gente reconhece as pessoas pelo rosto. Então, como são as expressões de uma pessoa que tá com o rosto tampado? Ela tem que se expressar pela sobrancelha, mas nem todo mundo tem uma sobrancelha que se mexe tanto que nem eu. Então, esse foi o tema. O tema principal, o centro de tudo, foi identidade. Pergunta número 4. Quais os aplicativos usados no semestre? Ao longo desse semestre, a gente começou com o Photoshop Mix, que é um Photoshop específico para recorte e colagem. E aí, lá no comecinho, foi justamente todas aquelas atividades de selfie, a releitura dos operários com máscara, o Morro de Favela, que era uma colagem também. Então, o Photoshop Mix, ele é um dos aplicativos da empresa que se chama Adobe. Fica aqui já uma resposta. A Adobe Photoshop do computador é a mesma da Adobe Photoshop do aplicativo? Sim, a única diferença é que o Photoshop do computador, ele é como se fosse a junção de todos esses aplicativos em um único espaço, enquanto os aplicativos que tem nome Photoshop Express, Photoshop Mix, Photoshop Fix, Photoshop Liberty, que é a biblioteca, né? É como se fosse uma grande separação de todas as funções. Então, esse semestre em especial, a gente trabalhou o Photoshop Mix, que é de recortar as imagens. Na sequência, a gente usou um aplicativo chamado Designer, com Y, que é um aplicativo muito parecido com o Spark Post e com o Canva. Mas eu passei ele para que ele fosse uma nova opção. Então, às vezes, as pessoas não conseguem trabalhar o Canva. O Canva é um aplicativo muito bom, acho que ele é o que mais tem ferramentas assim, que a gente pode usar de forma geral. E é o que melhor se adapta à maioria dos celulares, mas eu sei que o Canva é bastante pesado. Então, antes de passar o Canva, eu passei o Designer. Na sequência, a gente veio com o Canva e aí começamos a fazer umas colagens um pouco mais artísticas. Eu disponibilizei para vocês o quadro do Abapuru já recortadinho, porque o Canva não recortava com tantos detalhes. E aí eu também aproveitei para passar um aplicativo chamado Background Eraser, que é de apagar fundos, porque alguns não estavam conseguindo baixar as imagens e o Canva não apaga, né? E o Photoshop Mix, por mais que ele recorte, ele não salva em PNG. Então eu vou dar esse parênteses aqui, né? O que é o PNG? É o fundo transparente. O PNG pro designer é a mesma coisa que o chroma key é pro cinema e pro audiovisual. Então, se você tem o chroma key que é verde e você pode transformar em qualquer coisa, o PNG pro designer é a transparência que você pode colocar no fundo qualquer coisa. Entendeu? Então, por isso que eu passei esses aplicativos. E aí, pergunta número 5 já foi, que é o que é a diagramação. Pergunta número 6 e última. Quais os elementos presentes numa colagem e seu processo de produção? Então, o que é a colagem no final das contas? Colagem é um estilo de arte. Existem milhares de estilos de arte. Você tem pintura a óleo, pastel seco, aquarela, grafite, escultura, moda, literatura, música, tudo isso são meios artísticos, ok? Dentro de artes visuais e de design, tem uma vertente, tem um meio que se chama collage, né? Arte collage. Eu fiz um vídeo já falando sobre isso, ele tá aqui na playlist do canal.
é só vocês darem uma procurada, acho que lá pra aula entre 25 e 30 é essa aula. E aí o que acontece? Essa colagem, ela tem a ideia de replicar como seria uma colagem de verdade, ou seja, pegar uma revista, recortar um monte de pedaços e colar e montar o seu quadro, só que você vai fazer isso de forma digital. A collage art ou o collage art, ele é um meio de você se expressar artisticamente e deu muito certo com a Tarsila do Amaral, porque todas as obras dela são muito vivas, não tinha de cor, então a gente pôde explorar bastante essa questão de inventar moda e sair colando bastante, ficou bem legal. Porque alguns de vocês fizeram com o tema, por exemplo, do Star Wars, junto do Abapuru, realmente foi aí pra... é um jeito de dar um estalo na nossa criatividade, né? Porque às vezes a gente pensa assim, bem, Photoshop, né? Posso fazer uma montagem. O que eu vou fazer uma montagem? Eu vou fazer um morango atravessando a rua, eu vou fazer um urso que tá nadando numa piscina. Você tem toda a liberdade pra fazer. Só que isso é uma manipulação. A colagem, você realmente tá imitando o processo de recortar com a tesoura, passar a cola e colar tudo direito. Ok? Então, eu espero de verdade que isso responda ao quiz, mas não só o quiz, mas que tire todas as dúvidas que podem ter acontecido aí desde janeiro, para entender o conteúdo, já introduzir vocês esse clima de o que a gente vai ver na mostra. Na mostra a gente vai ver muita releitura, muita colagem, muita diagramação, muita ilustração, muita intervenção artística, que eu acho que é uma das coisas que é mais legal de fazer, que é quando você pega aquele quadro e você se mete lá no meio para colocar o seu ar artístico nele, ok? Então, eu espero que todos vocês fiquem bem, continuem em casa. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Se você, pessoa atrasada, tem alguma coisa para entregar, vocês têm até hoje o final do dia, hein? Então, muito obrigada por ter visto esse vídeo até aqui. Até o próximo vídeo.